Disse nada. Apenas saí da loja em silêncio absoluto. No dia da cerimônia, ela encontrou as portas da igreja lacradas. O segurança entregou um envelope com o meu nome e o rosto dela perdeu a cor ao ler o aviso de cancelamento imediato. Tem cheiro de novidade numa loja de vestido de noiva de luxo. Não é o cheiro do mundo real. É um cheiro inventado, de perfume difuso no ar-condicionado, de carpete novo, de tecido importado que nunca foi lavado. Um cheiro que quer te fazer acreditar que você entrou num lugar especial, num universo diferente, numa dimensão onde tudo é possível e tudo é bonito. Eu senti esse cheiro às 9 da manhã daquela sábado, quando empurrei a porta de vidro da Atelier Madeleine, no bairro da Vitória, em Salvador. E senti também, logo em seguida, que eu não pertencia àquele lugar. Não por vergonha, por lucidez. Porque eu sou uma mulher de mercado público, de chão de cimento molhado, de caixa de tomate no ombro, de madrugada no Ceasa. E aquela loja era construída para outro tipo de gente. Mas eu entrei. Entrei com a cabeça erguida, com minha bolsa de couro sintético que tem mais de 10 anos e ainda está boa, com minha calça de tecido cor de areia e minha blusa de algodão branco passada a ferro, com minhas sandálias de couro legítimo que comprei numa loja do mercado e já usaram muito. E com um envelope dentro da bolsa que carregava R$52 mil em dinheiro vivo. R$52 mil. Escritos assim, por extenso, porque esse dinheiro tem nome, tem história, tem suor, tem décadas de madrugas e calosidades. Não é número abstrato. É vida minha transformada em cédula. Isabela já estava lá. Sentada num sofá de veludo rosa, aquele tipo de rosa que alguém escolheu a dedo para combinar com as flores artificiais nas prateleiras, com o celular na mão, a polegar deslizando pela tela com a rapidez de quem passa o dia inteiro fazendo isso. Ela tinha um conjunto de roupas da cor de champanhe, calça de alfaiataria, blusa de seda, sapatilha pontuda, que devia custar, fácil, mais do que eu gasto num mês de supermercado. Os cabelos escuros presos num coque alto, brincos de argola dourada. 28 anos, linda, com aquela beleza estudada de quem sabe usar cada recurso que tem. Quando me viu entrar, deu um sorriso rápido, breve. Aquele tipo de sorriso que é um reflexo educado e não uma expressão genuína de alegria. Oi, sogra. Que bom que você veio. Nem Zilda. Nem Dona Zilda. Apenas sogra. Como se fosse uma função, um papel. Uma utilidade, como se eu não tivesse nome próprio, como se minha identidade se resumisse àquilo que eu servia para ela. Mãe do Marcos, logo sogra. Engoli essa primeira coisa em silêncio. Já estava acostumada. Nos 2 anos que Marcos namorava a Isabela, eu tinha sido a sogra em todas as conversas. Nunca foi a Dona Zilda, nunca foi a Zilda, nunca foi simplesmente ela. Sempre a sogra, com aquele artigo definido que carrega a distância das relações que não escolhemos, mas somos obrigadas a sustentar. A vendedora, moça de uns 30 e poucos anos, maquiagem impecável, batom vermelho escuro, cabelo preso com aquele ar de profissional de alto padrão, se aproximou com um sorriso genuíno. A senhora é a mãe do noivo? Que alegria tê-la aqui! A Isabela já está praticamente pronta. Só falta acertar uns detalhes finais e confirmar o pagamento. Eu sorri de volta. Um sorriso de verdade, daquele que vem do rosto inteiro. Muito obrigada, moça. Fico feliz de estar aqui. E era verdade. Naquele momento, ainda era verdade. Eu estava feliz. Tinha acordado cedo, tomado meu café com Noêmia, que tinha me ajudado a escolher a blusa branca, dizendo que eu estava elegante, e tinha vindo com o coração cheio de esperança de que aquela manhã seria o começo de uma nova fase entre eu e a Isabela. Que ela ia me ver pagar tudo e ia entender que meu amor por ela era real, mesmo que não fosse recíproco. Que talvez ela amolecesse um pouco. Sentei num canto discreto, perto de uma vitrine com véus pendurados em cabides de cristal, e fiquei esperando enquanto Isabela entrava no provador. Olhei ao redor. A loja tinha uns 200 metros quadrados de puro requinte. Espelhos de moldura dourada do chão ao teto. Lustres com pingentes de cristal que projetavam pequenos arco-íris nas paredes quando a luz batia certo. Carpete creme, felpudo, que amortecia todo o som dos passos.
Manequins vestidos com criações que pareciam esculpidas, não costuradas. Uma mesa com taças de champanhe para as clientes, fruteira com uvas e queijos. Música clássica tocando num volume baixo que não perturbava, mas envolvia o ambiente. Tudo pensado para criar a sensação de que você estava numa cena de filme europeu dos anos 50. Um mundo paralelo ao meu. Mas o meu mundo tinha algo que aquele mundo nunca ia ter. A certeza de que cada coisa que eu possuía, eu tinha conquistado com meus braços, minha inteligência, minha teimosia de mulher que não aceita derrota. Olhei para minhas mãos pousadas no colo. Mãos grossas, sim. Calejadas, sim. Com manchas escuras nas juntas de tanto carregar peso. Com as unhas cortadas rentes porque unhas compridas no mercado são um estorvo. Mãos que já descascaram toneladas de abacaxi no calor das 3 da tarde. Mãos que já lavaram caixa de verdura em água gelada de madrugada. Mãos que assinaram 3 contratos de aluguel dos meus boxes e uma escritura de casa. Mãos que criaram 2 filhos sozinha. Essas mãos não tinham nada de que se envergonhar. Isabela saiu do provador e eu esqueci, por um segundo, tudo o que estava sentindo. Porque ela estava realmente linda. O vestido era uma obra de arte. Renda francesa, disse a vendedora, encomendada diretamente de Lyon. Corpete ajustado, saia em camadas que criava volume suave, bordados de pérolas minúsculas na bainha. O véu comprido de organza tinha uns 3 metros e criava um efeito de névoa atrás dela. A tiara de pérolas e cristais na cabeça. Os sapatos de salto baixo com aplicação de cristal transparente. Ela girou, na frente do espelho triplo, olhando para si mesma com uma expressão de satisfação pura, quase infantil. E por um segundo, apenas um, eu vi a menina que ela tinha sido um dia. A filha da costureira e do pedreiro que tinha sonhado com um casamento de princesa. Vi isso e senti algo que ainda era carinho. Perfeito, ela disse para o próprio reflexo. Está absolutamente perfeito. A vendedora concordou. Ajustou um detalhe no corpete. Verificou o véu. Depois olhou para mim com um sorriso discreto. A senhora concorda, dona Zilda. Ficou linda. Respondi com sinceridade. Ficou muito linda. Isabela me olhou pelo espelho. Não disse obrigada. Virou e perguntou para a vendedora. E o pagamento? Como a gente vai fazer? A vendedora me olhou. Eu abri a bolsa. Tirei o envelope. 260 cédulas de R$ 200 que o gerente do banco tinha me preparado com cuidado, contado e organizadas em grupo de 50. Tinha ficado 3 dias retirando para não criar burburinho. Coloquei o envelope sobre o balcão de vidro com as mesmas mãos que já tinham colocado caixa de goiaba em cima de balanças por 45 anos. Pode contar. 52 mil. A vendedora contou com aquela eficiência de quem faz isso toda semana. Conferiu, sorriu, assentiu. Perfeito, dona Zilda. Muito obrigada pela confiança. Vou preparar a nota fiscal agora mesmo. Isabela ficou olhando para o envelope aberto sobre o balcão. Para o dinheiro. Para a quantidade. Uma expressão atravessou o rosto dela que eu não soube nomear naquele momento. Depois soube. Era o cálculo. Era a conta sendo feita. Era a consciência de que o sonho dela estava sustentado por mim. Ela me olhou. Você pagou à vista? Tudo? Tudo, filha. Queria que você tivesse o casamento que você sempre sonhou. Silêncio. Ela desviou o olhar, voltou para o espelho. Não disse obrigada. Não se aproximou. Não fez nenhum gesto que viesse na direção de mim. Continuou se olhando. Engoli aquilo. Engoli a seco, que é o engolir mais difícil, o que não tem água para ajudar, que raspa a garganta toda e desce queimando. Disse para mim mesma que ela estava nervosa com o casamento, que era muita coisa para organizar, que jovens são assim às vezes, que com o tempo ia melhorar. Me convenci com as mentiras que a gente conta para continuar amando quem não merece. 15 minutos depois vieram as amigas. Eu ouvi antes de ver. Risadas altas, aquelas risadas de grupo que têm volume excessivo de propósito, que querem ser ouvidas, que anunciam chegada como fanfarra. A porta da loja abriu e entraram 3 moças. A mais alta era loira, cabelo platinado cortado no ombro, óculos de sol no topo da cabeça, bolsa de grife que eu reconheci porque tinha visto igual num anúncio de revista no salão de cabeleireiro.
A segunda, morena, com cabelo liso comprido e batom nude, vestida de preto da cabeça ao pé. A terceira, mais baixinha, com tranças laterais e brincos enormes prateados. As três, com o ar de quem está constantemente consciente de que pode ser fotografada. Isabela se transformou. Não tem outra palavra. O rosto dela, que estava neutro, fechado, distante desde que eu cheguei, abriu de repente numa expressão de alegria explosiva que eu nunca tinha visto nela. Ela correu. Literalmente correu, com o vestido de noiva ainda vestido, até as amigas, abraçou a loira primeiro, depois as outras, gritou o nome de todas, beijou o rosto, riu alto. Meninas, eu não sabia que vocês iam vir. Que surpresa! Olhem esse vestido. Olhem, tá perfeito. As amigas reagiram com entusiasmo ensaiado, aquele tipo de entusiasmo de quem sabe que está num lugar que vai aparecer nos stories. Tiraram os celulares quase ao mesmo tempo. Começaram a gravar. A loira fez pose ao lado da Isabela. A de preto ajeitou o véu para a foto ficar melhor. A mais baixinha filmou o vestido de baixo para cima, dando destaque ao bordado. Era uma coreografia, um conteúdo, uma história para contar para 85 mil seguidores. Fiquei no meu canto, invisível. Não de propósito, não de timidez. Simplesmente não era visto. Não existia naquele quadro. Era o fundo desfocado de uma foto de Instagram onde o assunto principal era outro. Foi a loira que me viu. Ela varreu a loja com o olhar de quem está procurando algo para filmar e me encontrou, sentada na cadeira de veludo perto dos provadores, com minha bolsa no colo, minhas sandálias gastas, minha blusa branca que não tinha nada de especial. Ela parou, me olhou. Olhou para a Isabela. Isa, quem é essa senhora ali? O que aconteceu nos segundos seguintes foi como assistir a uma rachadura se formando numa parede. Lenta no começo, depois rápida, depois irreversível. Isabela seguiu o olhar da amiga. Me viu. E eu vi com toda a clareza que uma mulher de 72 anos de experiência humana tem, a expressão que tomou o rosto dela. Não era nervosismo, não era surpresa, era vergonha. Vergonha nua, sem disfarce, daquele tipo que aparece antes que a pessoa consiga colocar a máscara. Ah, disse Isabela, com aquela voz que tenta soar casual, mas está tensa como corda de viola afinada demais. É a mãe do Marcos. A loira se aproximou. Veio até onde eu estava com aquele andar lento e desinteressado de quem está acostumada a avaliar tudo e todos. Me olhou de cima a baixo. A calça, a blusa, as sandálias, as mãos, o cabelo branco cortado curto, a bolsa velha. Fez aquele levantamento todo num segundo. Mulheres desse tipo são rápidas nisso. É uma habilidade que desenvolvem cedo. E deu um sorriso de canto de boca. Ah, entendi. 2 palavrinhas apenas. Ah, entendi. Mas o tom era um dicionário inteiro de desdém. Isabela ficou vermelha. Não de raiva das amigas. A raiva estava dirigida a mim. Eu era o problema. Eu era a mancha no quadro perfeito que ela tinha montado. Ela caminhou até onde eu estava com passos rápidos, me pegou pelo braço acima do cotovelo. A mão dela apertou com força que eu não esperava e me levou para um canto ainda mais afastado da loja, atrás de um biombo de tecido perto dos provadores. Me posicionou ali como se estivesse guardando um objeto fora do lugar. Quando falou, a voz estava baixa, mas o veneno estava alto e concentrado. O que você está fazendo aqui vestida assim? Eu te disse que era uma loja chique. Você não podia ter colocado uma roupa melhor? Tentei processar. Filha, essa é a melhor roupa que eu tenho. Eu não sabia exatamente que... Você é vergonhosa pro meu casamento. As palavras saíram em força contida, como vapor sob pressão. Vergonhosa! Olha pra você! Parece que veio direto da feira. O chão da loja pareceu mudar de consistência, como se o carpete felpudo tivesse virado algo instável. Aquelas palavras não foram só palavras. Foram o resumo de tudo que ela tinha me cobrado em silêncio desde que entrou na vida do meu filho. O olhar de lado quando eu ia jantar na casa deles. O jeito que ela desaparecia quando eu chegava. Às vezes que ela não respondia minha mensagem por dias. Tudo aquilo tinha nome agora. Ela achava que eu era vergonhosa. Então, ela disse mais uma coisa.
Uma coisa que claramente não planejava dizer, porque assim que saiu, ela se calou e ficou me olhando com aquela expressão de quem percebeu que foi longe demais. Minha mãe me olha igual você tá me olhando agora. Esse ar de coitada, odeio isso. E ali, eu entendi tudo, com a clareza dolorosa que as grandes verdades costumam trazer. Não era eu, era o espelho. Eu lembrava a ela a mulher que a tinha criado. A costureira, a mulher simples, a origem humilde que ela tanto queria esquecer. Eu era prova viva de que o mundo dela tinha outra versão, que existia fora dos filtros e das grifes e dos stories. Eu era tudo que ela correu a vida inteira para deixar para trás. E ela me odiava por isso. Fica quieta aí no canto, ela disse recuando. Não fala com ninguém, não tira foto, não aparece. Quando as meninas forem embora, você vai embora também. Ela virou as costas e voltou para as amigas como se eu fosse mobília. O silêncio que caiu sobre mim foi absoluto. Não era o silêncio da loja, que tinha música tocando, tinha risadas das moças, tinha o barulho suave de tecido sendo manipulado pela vendedora. Era o silêncio dentro de mim. Um silêncio que ocupou todo o espaço que havia no meu peito. Sentei na cadeira novamente, olhei para as minhas mãos no colo. Essas mãos que tinham preparado o envelope com 52 mil reais naquela mesma manhã. E senti a dor de uma forma nova. Uma dor que não é raiva, é decepção, que é pior. Peguei minha bolsa devagar, levantei sem chamar atenção. A vendedora estava de costas, organizando papéis. As amigas estavam em volta da Isabela tirando fotos, ninguém olhava para mim. Isabela tinha o rosto virado para o espelho, sorrindo para a câmera. Caminhei até a porta. Empurrei o vidro. Saí para o calor de Salvador, para o mundo real, para o cheiro de escapamento e de amendoim torrado do vendedor ambulante na calçada. Caminhei até o ponto de ônibus da Avenida 7 de Setembro. Sentei no banco de metal aquecido pelo sol. E chorei. Chorei como não chorava desde que meu ex-marido foi embora 30 anos atrás e me deixou com 2 filhos pequenos, sem 1 centavo de pensão. Chorei de humilhação, de dor. De raiva de mim mesma por ter acreditado que a Isabela ia me receber com carinho. Chorei porque tinha colocado 52 mil reais em cima daquele balcão de vidro, do dinheiro que eu tinha juntado centavo por centavo em décadas de madrugada no mercado, e tinha recebido em troca a palavra vergonhosa dita na minha cara por uma menina que não me chegava aos joelhos em caráter. Mas enquanto chorava, sentada naquele banco de metal com o sol na cabeça e o barulho do trânsito em volta, outra coisa foi tomando forma dentro de mim. Uma coisa que não era tristeza. Uma coisa mais fria, mais quieta, mais perigosa. Porque eu me lembrei de uma coisa fundamental que a Isabela havia esquecido. Eu não tinha pago só o vestido. Eu tinha pago tudo. A igreja, o buffet, a decoração, a lua de mel. Tudo estava no meu nome. Tudo, absolutamente tudo, estava no meu CPF. Ela tinha chamado de vergonhosa a mulher que segurava o casamento dela inteiro nas próprias mãos. E o pensamento que veio, claro, firme, sem dramaturgia, foi simples. Ela ia descobrir que vergonhosa eu não sou, mas que eu tenho memória longa. Isso sim, muito longa. Saí da loja em silêncio absoluto, com 52 mil reais já pagos e o casamento inteiro no meu nome. Quando cheguei em casa, a Noêmia me viu o rosto e largou tudo. E foi naquele momento, sentada na mesa da cozinha, com as mãos da minha irmã nas minhas, que eu comecei a perceber que a Isabela havia cometido o erro mais caro da vida dela. Mas antes de contar o que fiz com tudo isso, me diz uma coisa. Você, no meu lugar, teria cancelado tudo? Deixa nos comentários, porque a resposta que tomei vai surpreender muita gente. Noêmia estava fazendo caldo de peixe. Eu sei porque o cheiro entrou pela janela antes de eu entrar pela porta. Aquele cheiro de coentro e pimentão refogando no azeite de dendê, que é o cheiro da minha infância, da casa da minha mãe, do conforto mais antigo que eu conheço. Normalmente esse cheiro me acalma. Naquele sábado, me fez chorar de novo, porque me lembrou que eu tinha uma casa boa, uma irmã que me amava, um almoço me esperando, e ainda assim tinha saído daquela loja me sentindo lixo. Noêmia estava mexendo a panela quando eu entrei.
Ela se virou com aquele movimento automático de quem já está acostumada a dividir cada dia com outra pessoa, pronta para dizer alguma coisa sobre o almoço ou sobre a novela da véspera. Mas quando viu meu rosto, largou a colher de pau em cima do fogão e atravessou a cozinha. Zilda, o que foi? O que aconteceu? Sentei na mesa. A mesa da cozinha que comprei num sábado de 1994, de fórmica branca com cadeiras de tubinho, que já foi reformada 3 vezes, que já teve os filhos fazendo lição de casa em cima, que já recebeu muita coisa boa e muita coisa ruim. Me sentei nela e contei. Cada palavra que a Isabela tinha dito, cada gesto, o empurrão pelo braço, o canto onde ela me colocou, a amiga loira com o sorriso de canto de boca, "Você é vergonhosa pro meu casamento", dito com a voz baixa, mas com a intenção alta. Noêmia ficou branca. Ela tem 68 anos. É uma mulher calma, paciente, que viveu muito e aprendeu a segurar a língua. Mas ficou branca. "Essa menina tem coragem", ela disse, com uma voz que saía entre os dentes. "Depois de você pagar tudo. Tudo, Zilda. Ela fez isso com você?" Balancei a cabeça. Coloquei os cotovelos na mesa e o rosto nas mãos. Ouvi o dendê fervendo na panela, o som da rua lá fora. Uma criança gritando de brincadeira no quintal do vizinho. O mundo continuava perfeitamente indiferente à minha dor. Isso é uma das coisas mais duras da vida. A indiferença do mundo à sua dor particular. O ônibus continua passando. O vizinho continua gritando. O dendê continua fervendo. "Noêmia, eu não sei o que fazer. Meu filho ama ela, ele vai casar, e eu vou ter que aceitar isso e fazer de conta que nada aconteceu." Noêmia puxou a cadeira do meu lado, sentou, pegou minha mão entre as duas dela. As mãos dela são parecidas com as minhas. De cozinheira de mão cheia, de quem cortou cebola por décadas, de quem aprendeu que comida boa leva tempo. "Zilda, ouve o que vou te falar. Você sempre foi a mais forte das duas, sempre. Mas força não é aguentar tudo em silêncio. Força é saber a hora de dizer não." Essas palavras ficaram dentro de mim como um anzol que pega fundo. Passei o resto daquele sábado sozinha no quarto, deitada na cama, olhando para o teto. Tinha uma trinca no reboco, do lado da janela, que estava lá desde que eu reformei a casa em 2016. Sempre falei que ia mandar arrumar, nunca mandei. Fiquei olhando para aquela trinca e pensando em tudo que tinha acontecido, pensando em Marcos, ligando para o Marcos mentalmente, ensaiando o que ia dizer. À tarde, mandei mensagem para ele. Curta. "Filho, preciso te contar uma coisa sobre o que aconteceu hoje na loja." Ele respondeu rápido. "Mãe, tá tudo bem? O vestido ficou ótimo?" Liguei, contei. A voz tremia no começo, mas foi ficando firme enquanto eu falava. Contei o empurrão pelo braço. Contei o canto. Contei o "você é vergonhosa pro meu casamento." Contei o "parece que veio direto da feira." Ouvi meu filho do outro lado. Ouvi o silêncio dele. Depois ouvi uma respiração longa. "Mãe, ela estava muito estressada. O casamento é uma pressão enorme. Ela não quis dizer exatamente isso. Eu vou conversar com ela." Senti aquele anzol se cravar mais fundo. "Marcos, filho, ela me pegou pelo braço. Ela me chamou de vergonhosa na minha cara." "Eu sei, mãe, mas ela fica diferente quando tá com as amigas. É uma insegurança dela. Não é pessoal." Não é pessoal. Meu filho me dizia que a mulher que eu tinha pago R$52 mil para vestir, que me chamara de vergonhosa e me colocara num canto como se eu fosse um móvel antigo que envergonha os donos, estava sendo desculpada porque não é pessoal. Desliguei o telefone. Fui para o banheiro. Olhei para o meu próprio rosto no espelho de muito tempo que está ali, aquele de moldura de madeira que comprei no mercado das pulgas, com uma mancha de umidade no canto. Fiquei me olhando. 72 anos, cabelo branco, rugas que são mapa de tudo que já vivi, uma pequena cicatriz na testa do acidente de feirante quando a caixa de manga caiu. Os olhos escuros que herdei da minha mãe, que eram iguais aos olhos dela, que eram iguais aos olhos da minha avó. Uma continuidade de mulheres que sobreviveram. Olhei para tudo isso e perguntei: "Essa mulher é vergonhosa?" A resposta que veio foi silenciosa, mas absoluta. "Não,
essa mulher criou 2 filhos sozinha, enquanto o marido que foi embora nunca pagou 1 centavo de pensão. Essa mulher acordou às 3 da manhã por décadas, com frio, com chuva, para chegar ao Ceasa antes de todo mundo e pegar a melhor fruta. Essa mulher aprendeu a negociar com fornecedor, a dar crédito para cliente que ela sabia que ia pagar, a segurar prejuízo quando o mês fechava no vermelho, sem entrar em desespero. Essa mulher construiu 3 boxes no Mercado Municipal de Salvador, que hoje rendem aluguel, e uma poupança que ninguém deu de presente. Essa mulher nunca pediu ajuda para ninguém. Nunca dependeu de homem. Nunca precisou ser resgatada. Vergonhosa não. Nos dias seguintes, a dor ficou. Não sumiu. Dor de verdade não some em 2 dias. Fica ali, no fundo do peito, como um músculo que você machucou e que dói toda vez que você usa. Toda vez que olhava para o envelope vazio que tinha guardado na gaveta debaixo do guarda-roupa, a dor voltava. Toda vez que meu celular tocava e eu esperava ser o Marcos ligando para dizer que entendera o tamanho do que tinha acontecido e era outra pessoa, a dor voltava. Marcos mandou mensagem no domingo. Mãe, conversei com a Isabela. Ela quer ligar para você pedir desculpas. 3 dias depois, a Isabela não tinha ligado. Mandei mensagem para o Marcos. A Isabela não ligou? Ele respondeu. Ela tá com vergonha, mas ela sente muito. Engoli mais uma coisa seca, grossa, que arranhava. Mas no meio daquela semana pesada, algo mudou. Foi um sábado à tarde. Estava na calçada da frente da minha casa, sentada na cadeira de plástico que fica do lado da porta, tomando café passado no coador de pano, olhando a rua. O sol do final de tarde em Salvador é uma coisa particular, aquele laranja quente que pega de lado nos prédios e nas árvores e deixa tudo com um brilho antigo. Uma vizinha passou com um neto pequeno no carrinho, me cumprimentou. Uma criança de uns 8 anos andava de bicicleta na calçada de frente. Um homem velho saiu da casa da esquina com uma vassoura para varrer a porta. E eu percebi que o mundo era muito maior do que o casamento da Isabela. Que a minha vida era muito maior do que essa história. Que eu tinha coisas boas que nenhuma humilhação podia tocar. Minha casa, minha saúde, minha irmã, minhas memórias, minha história. Que eu tinha chegado à terceira idade com o que poucos chegam, paz de consciência. Não devia nada para ninguém. Nunca enganei ninguém. Nunca usei ninguém. Sempre trabalhei com honra. Isso não é pouca coisa. Isso é talvez a coisa mais rara que existe. Naquele fim de tarde, algo dentro de mim se reorganizou. A dor não sumiu, mas mudou de lugar. Saiu do peito e foi para os ombros, onde fica mais leve para carregar. E no lugar onde a dor estava, antes entrou outra coisa. Uma clareza fria, precisa, do tipo que vem quando você para de chorar e começa a pensar. Comecei a fazer contas. Peguei o caderno de capa dura que uso para anotar os contratos dos boxes, sentei na mesa da cozinha com uma caneta e escrevi tudo. Cada pagamento que tinha feito, a data, o valor, o nome do fornecedor, o método de pagamento, cada coisa que estava no meu nome. A taxa de uso da paróquia Nossa Senhora das Dores para o sábado, R$ 3.500, pago em dinheiro, recibo em meu nome. O contrato com o buffet Sabores da Bahia para o jantar de 300 pessoas, R$ 42.000, entrada de 21.000 paga, saldo a pagar no dia do evento, contrato assinado por mim, Zilda Mendes Tavares, CPF meu, assinatura minha. A decoração floral e de salão com a empresa Florata Eventos, R$ 18.000, entrada de 9.000 paga, saldo restante, contrato no meu nome. A agência de viagens para a lua de mel em Fernando de Noronha, R$ 11.800, totalmente pago à vista. O vestido, o véu, a tiara, os sapatos, a lingerie, R$ 52.000, pagos. As lembrancinhas personalizadas com empresa de artesanato do Pelourinho, R$ 3.200, pagos. O fotógrafo e videógrafo, R$ 8.000, metade paga. A banda para a festa, R$ 6.500, entrada paga. Total investido por mim, Zilda Mendes Tavares, no casamento do meu filho Marcos com Isabela Moreira, R$ 193.000. Não por extenso só aqui, R$ 193.000.
uma parte considerável da poupança que eu tinha levado a vida inteira para construir. Fechei o caderno. Fiquei olhando para a capa de couro sintético gasto e pensei, tudo isso estava no meu nome. Tudo isso era meu direito cancelar. Ela tinha chamado de vergonhosa a única pessoa que podia fazer aquele casamento acontecer ou não acontecer. Com um telefone, eu podia desfazer tudo que eu tinha construído para ela. Com um telefone, o casamento dos sonhos dela se tornava um pesadelo. A clareza disso me surpreendeu pela calma que trouxe. Não era raiva, era aritmética. Na segunda-feira, a Carminha me ligou do mercado para acertar uns detalhes do aluguel de um dos boxes. No meio da conversa, perguntou como eu estava, porque Noêmia tinha comentado que eu tinha passado um fim de semana difícil. Contei. A voz da Carminha foi subindo de tom enquanto eu narrava. Quando terminei, ela ficou quieta por 2 segundos e disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela. Dona Zilda, a senhora que me deu emprego quando ninguém me dava, que pagou o tratamento da minha mãe quando ela teve o derrame e eu não tinha como. A senhora é a pessoa mais digna que eu conheço nessa vida. Essa menina não merece a senhora. E seu filho precisa aprender que escolhas têm consequências. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala por uns 3 minutos, pensando na palavra que a Carminha tinha usado. Digna. Digna. A Isabela havia me chamado de vergonhosa. E a mulher que eu tinha ajudado nos momentos mais duros da vida me chamava de digna. As 2 palavras não cabiam no mesmo universo. Uma delas estava errada. E eu sabia qual era. Naquela semana, me reconstruí tijolo por tijolo. Fui ao salão de beleza, aquele pequeno no fim da minha rua onde a dona Fátima me atende há 15 anos, e pedi para arrumar o cabelo e fazer as unhas. Comprei uma blusa nova numa loja de roupa de qualidade no shopping da Iguatemi, não de grife, mas bonita, bem feita, do meu estilo. Fui ao cais com a Noêmia na quarta à tarde, só para sentar, olhar o mar, tomar sorvete. Coisas simples, coisas minhas, coisas que não precisavam da aprovação de ninguém. Estava começando a sorrir de novo. Então, na quinta-feira à noite, enquanto eu estava na sala assistindo à televisão com a Noêmia, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número que eu não tinha na agenda. Uma mensagem de apenas uma linha. Dona Zilda, sou a senhora da casa em frente à loja do vestido. Vi a senhora sair hoje. Vi tudo. Mas tem uma coisa que a senhora precisa saber sobre essa moça que ninguém tá te contando. Posso ligar? Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. O coração que tinha começado a se acalmar voltou a bater diferente. O que essa mulher que eu nunca tinha visto na vida sabia sobre a Isabela que eu não sabia? Que coisa estava escondida debaixo daquela história que eu já achava que tinha entendido inteira? A tranquilidade que eu tinha construído naquela semana começou a rachar, e algo que era paz virou desconfiança. Uma desconfiança que, como você vai ver, tinha razão de existir. Deixei a mensagem aberta no celular por 15 minutos sem responder. A Noêmia viu meu rosto mudar e desligou o volume da televisão. O que foi? Mostrei a tela para ela. Ela leu, releu. Você vai ligar de volta? Fiquei pensando. Uma parte de mim queria dizer não. Queria dizer que o capítulo estava encerrado, que eu já tinha tomado minha decisão interior de não engolir mais a situação e que não precisava de mais informação para me machucar ainda mais. Mas outra parte, aquela parte de quitandeira que aprende cedo, que informação é o bem mais valioso que existe, que quem sabe mais negocia melhor. Dizia que era importante saber. Liguei de volta. A mulher se chamava Rosária. Tinha uns 60 anos, disse ela, e morava em frente ao ateliê Madeleine havia 12 anos. Conhecia as clientes de vista, as funcionárias pelo nome, os fornecedores que entravam e saíam. É que eu fico muito na janela, ela explicou com um riso envergonhado. Sou aposentada, tenho artrite, não saio muito. A rua é minha televisão. Ela tinha me visto entrar, tinha me visto sair, tinha visto a expressão do meu rosto. Tinha reconhecido aquela expressão porque, disse ela, já tinha visto outras mulheres sair daquela loja assim depois de falar com a Isabela. Parei. Como assim outras mulheres? A Isabela vai muito nessa loja, Rosária disse. Desde uns 8 meses atrás, quando começou o noivado.
Às vezes vem com o noivo, às vezes com as amigas, às vezes sozinha. E não é a primeira vez que eu vejo ela fazer isso com alguém mais velho. Tem uns 2 meses, eu vi ela dispensar uma senhora. Eu acho que era a mãe de uma amiga que tinha vindo ajudar a escolher um vestido de dama. Da mesma forma, com aquela voz baixa, empurrando a mulher para longe das outras. Mas tem uma coisa diferente no caso da senhora que eu preciso contar. Fiz silêncio absoluto. Semana passada, estava na janela quando vi o noivo chegar. Mas não foi pela porta da frente. Ele foi pela lateral da loja, que dá para a rua de trás. E não estava sozinho. O silêncio dentro de mim ficou mais denso. Estava com uma moça. Não era a noiva. Era outra. Morena, jovem, diferente. Ficaram parados na lateral uns 10 minutos conversando. Ela deu alguma coisa para ele. Pareceu um papel ou um cartão. Ele guardou no bolso. Ela se foi. Ele entrou pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Fiquei olhando para a parede da sala. A Noêmia do meu lado ia acompanhando meu rosto e entendendo pela minha expressão que o que eu estava ouvindo não era coisa boa. Perguntei para a Rosária: "Você tem certeza do que viu?" "Dona Zilda, fico nessa janela 12 anos. Minha visão é boa, tenho certeza." Agradeci. Desliguei. Fiquei em silêncio por um longo tempo. A Noêmia esperou. Depois de uns 2 minutos, perguntou com cuidado: "O que foi?" Contei. Ela ficou quieta também. Depois disse uma coisa simples e direta: "Você precisa saber o que está acontecendo de verdade antes de decidir qualquer coisa." Ela estava certa. Informação antes de ação. Sempre. Aprendi isso no mercado. Não fecha negócio sem saber o que está comprando. Na manhã seguinte, liguei para a Carminha. Expliquei a situação. Ela ouviu com atenção e disse imediatamente: "Dona Zilda, tenho um sobrinho que trabalha com monitoramento digital, redes sociais, perfis, histórico de publicações. Ele pode fazer um levantamento completo do que a Isabela publicou, com quem ela interage, o que ela apagou. Não é nada de invasão, é tudo público. Quer que eu fale com ele?" Disse que sim. Enquanto isso, fui pessoalmente ao cartório do bairro do Comércio, onde os contratos da Isabela com o Marcos tinham sido assinados, os de locação e outros documentos relacionados ao apartamento que eles iam morar depois do casamento, para verificar uma coisa que havia me inquietado. Nos contratos que o Marcos tinha me mostrado meses antes, havia uma cláusula que eu não tinha compreendido bem na época, sobre um fiador. Fui lá verificar quem estava como fiador do apartamento novo que eles iam alugar. O cheiro de cartório é inconfundível. Papel velho, tinta de carimbo, aquele ar fechado de lugar que guarda histórias. A atendente, uma moça eficiente de óculos redondos, puxou o contrato no sistema. Leu. Levantou os olhos para mim com uma expressão neutra de funcionária pública que já viu de tudo. "A fiadora é a senhora Dona Zilda Mendes Tavares." Confirmei que sabia. Mas o que eu não sabia, e agora descobri, era que havia um segundo contrato registrado 3 semanas depois do primeiro. Um aditivo, com novos valores, com o aluguel revisado para cima, assinado por mim. Mas eu não tinha assinado nenhum aditivo. Pedi uma cópia. Examinei com atenção. A assinatura no aditivo era parecida com a minha. Muito parecida. Mas havia uma diferença sutil que eu vi, porque conheço minha própria assinatura há 72 anos. O Z inicial do meu nome, na minha assinatura original, tem um traço horizontal no meio. Na assinatura do aditivo, esse traço estava ausente. Não era minha assinatura. Fiquei parada no balcão do cartório por um momento, sentindo o papel frio entre os dedos, o ar fechado do lugar, o cheiro de tinta de carimbo. E dentro de mim, algo que era apenas mágoa se transformou em outra coisa. Uma coisa mais dura, mais firme. A raiva que vem não do coração magoado, mas da inteligência insultada. Fui ao banco naquela mesma tarde. Pedi um extrato detalhado dos últimos 12 meses. A gerente, uma senhora de cabelo grisalho que me atendia havia anos, me ajudou pessoalmente. Enquanto analisávamos o extrato juntas, identifiquei 3 transferências que eu não reconhecia. Não eram grandes valores, o que tornava mais difícil de notar. Uma de R$ 800, uma de 1.200, uma de 2.300. Total, R$ 4.300.
saídas em datas que eu não conseguia associar a nenhum pagamento que eu tivesse feito. As 3 transferências iam para a mesma conta. Pedi o número da conta para a gerente. Ela verificou no sistema e ficou séria. Dona Zilda, o beneficiário dessas transferências é o mesmo CPF do seu filho, Marcos Tavares. Engoli um nó tão grande que demorei para conseguir falar. Essas transferências foram autorizadas por mim? Ela verificou o sistema novamente, com atenção. Foram feitas pelo aplicativo do banco, com a senha do seu usuário, de um dispositivo que não é o seu celular habitual. Dispositivo cadastrado há 8 meses. 8 meses. Exatamente quando o noivado tinha começado. Exatamente quando eu tinha dado minha senha do banco para o Marcos uma vez, uma única vez, para que ele transferisse um pagamento de um dos boxes quando eu estava de cama com gripe e não conseguia fazer. Uma única vez. E ele tinha cadastrado um dispositivo novo no meu perfil. Estava ficando mais claro o que estava acontecendo nessa história. No dia seguinte, o sobrinho da Carminha, um rapaz de uns 25 anos, quieto, eficiente, que chegou com um notebook e trabalhou na minha mesa de cozinha por 3 horas, me entregou um relatório. Perfil completo da Isabela nas redes sociais. Stories arquivados. Publicações apagadas recuperadas por ferramentas de monitoramento. Padrões de interação. Ele explicou com calma, apontando para a tela. Essa aqui é uma conta secundária dela. Não está linkada com o perfil público dos 85 mil seguidores. Ela criou 8 meses atrás. Posta nessa conta usando um pseudônimo, segue pessoas diferentes do perfil principal. E veja com quem ela troca mensagens diretas aqui. Havia um nome que aparecia repetidamente nas interações. Um perfil masculino. Fotos de academia, de viagem, de restaurante. Um homem de uns 30 anos. Bonito, num estilo diferente do Marcos. Havia conversas nessa conta. Não o conteúdo das mensagens, que eram privadas, mas a frequência e consistência da interação, que mostravam um padrão de comunicação diária, todos os dias, incluindo dias em que a Isabela estava com o Marcos em eventos que ela havia postado no perfil principal. E havia uma foto, do lado de fora de uma loja cujo letreiro eu reconheci. Era a lateral do Atelier Madeleine. A foto tinha sido postada na conta secundária, sem legenda, mas havia um rosto parcialmente visível. E havia uma mão dando algo, um papel, para outra mão. Tinha visto aquela cena descrita por outra pessoa. Tinha ouvido sobre aquele momento pela Rosária na janela. Fechei o notebook. Paguei o rapaz com gratidão sincera. E fiquei sentada à mesa da cozinha por um longo tempo, olhando para o caderno com os valores do casamento, para o papel do cartório com a assinatura falsa, para o extrato com as transferências não autorizadas. Tinha informação suficiente. Liguei para o padre Olavo naquele mesmo dia à tarde. Pedi para nos encontrarmos na sacristia da paróquia. Ele me recebeu com aquele olhar calmo de 76 anos de observação humana. Sentamos em frente ao seu birô de madeira escura, com o cheiro de incenso e madeira velha e aquela luz de tarde entrando pela janela pequena. Contei tudo, cada detalhe, cada descoberta. Padre Olavo me ouviu sem interromper, com as mãos cruzadas sobre a mesa, os olhos fechados às vezes como quem está processando e ao mesmo tempo rezando. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse: Zilda, tudo o que você me descreveu está registrado e documentado? Confirmei. E você entende que vai doer? Não só ela, vai doer no seu filho também. Confirmei de novo. E mesmo assim você quer fazer isso? Olhei para o crucifixo na parede atrás dele, pensando. Depois, olhei para o padre. Padre, eu não quero fazer isso por raiva. Quero fazer porque é o certo. Porque se eu deixar essa situação seguir em frente, vou estar financiando algo podre. E porque meu filho precisa ver, com os próprios olhos, o que acontece quando você deixa de proteger sua mãe. Padre Olavo ficou me olhando por um momento. Depois disse com aquela voz grave e serena que tem o peso de décadas de ministério. Então eu estarei lá, na porta, com o envelope. Era tudo o que eu precisava ouvir. Tinha as provas, tinha o aliado, tinha a decisão. O que faltava era o plano de execução. E o plano, você vai ver, era tão simples que por isso mesmo era perfeito.
Quando menos se espera que o chão vai abrir, é exatamente quando o chão abre. Na quarta-feira antes do casamento, fiz as ligações, uma por uma, com calma, com a lista do caderno aberta à minha frente e uma caneta para marcar cada item conforme ia sendo resolvido. O buffet foi o primeiro. Liguei para a dona dos Sabores da Bahia, uma mulher de negócios que eu já conhecia de feiras do setor, e expliquei que precisava cancelar o contrato. Ela verificou os termos. A entrada de R$21 mil não seria devolvida. Estava previsto no contrato como taxa de cancelamento. Perdi esse dinheiro. Aceitei. Porque R$21 mil é muito menos do que o custo de deixar aquela história seguir em frente. Ela confirmou o cancelamento, emitiu documentação. Risquei no caderno. A decoradora foi a segunda. R$9 mil de entrada, sem devolução. Cancelado. Riscado. A agência de viagens foi a terceira. R$11.800 em passagens e hotel em Fernando de Noronha, pagos à vista. O seguro de viagem que eu tinha contratado junto cobria cancelamento por decisão do contratante, com reembolso de 30%. Recebi de volta R$3.500. O restante perdi. Cancelado. Riscado. O fotógrafo. Metade paga. Cancelado. Perdeu a entrada. Riscado. A banda. Entrada perdida. Cancelado. Riscado. As lembrancinhas. Já estavam prontas, personalizadas com os nomes dos dois. Sem devolução possível. Perdi os 3.200, mas eram caixinhas de madeira com Marcos e Isabela, 15 de junho gravado. Não serviam para nada, além daquele casamento que não ia acontecer. Por último, liguei para o padre Olavo. Padre, quero cancelar o uso da igreja para sábado. Silêncio de alguns segundos. Zilda, você tem certeza absoluta? A voz dele era séria, não julgadora. A voz de quem entende o peso do que está sendo feito. Respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim. Tenho, padre. Outra pausa. Depois, com voz grave e serena. Então eu estarei lá. Desliguei o telefone. Olhei para o caderno. Todos os itens estavam riscados. A operação estava completa. Naquela noite, escrevi a carta. Sentei na mesa da cozinha depois do jantar, com o papel de carta que eu guardo numa caixa de sapato no armário. Papel simples, branco, sem ornamentação, com a minha caneta preta de ponta fina, e escrevi. Demorei 2 horas. Não porque fosse longa, era curta, mas cada palavra precisava ser exata. Escrevi, apaguei, reescrevi. Precisava de palavras que não fossem de raiva. Precisava de palavras que fossem de lucidez. Quando terminei, li em voz alta uma vez, para ouvir como soava. A Noêmia estava sentada na sala assistindo televisão com o volume baixo. Ela ouviu minha voz e apareceu na porta da cozinha. Posso ouvir? Li de novo para ela. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois, tá perfeito, Zilda. É exatamente isso. Dobrei a carta. Coloquei dentro de um envelope branco. Escrevi no verso, com letra grande e clara. Para a Isabela. Liguei para o padre Olavo e disse: Padre, amanhã de manhã cedo eu passo na paróquia para deixar o envelope com o senhor. Ele confirmou. Na quinta-feira à tarde, o Marcos ligou. Mãe, tá tudo bem? Não atendi. Deixei tocar, olhei para o nome dele na tela e não atendi. Ele mandou mensagem. Mãe, tá tudo bem? Tô ligando, mas não atende. Respondi apenas. Sim, uma palavra. Um monossílabo que era suficiente para ele acreditar que tudo estava normal e que era escasso o suficiente para não me comprometer com nada. Na sexta à noite, às 21h32. Guardo esse horário na memória porque olhei para o relógio quando o celular tocou. A Isabela me ligou. A Isabela. Pela primeira vez desde a semana anterior, desde o dia na loja, ela me ligou. A voz estava animada, leve, com aquele tom de quem está de bom humor e quer transmitir isso. Sogra, tô tão animada pro casamento amanhã, tá tudo certo da sua parte? Respirei fundo, devagar, para que ela não ouvisse. Depois respondi com naturalidade. Isabela, tá tudo certo, tudo resolvido. Desliguei. Não era mentira. Estava tudo resolvido. Só não do jeito que ela esperava. Fui dormir às 10 da noite. Dormi bem, profundamente. Aquele tipo de sono que vem quando a consciência está limpa. Acordei às 6 da manhã no sábado sem precisar de despertador.
Noêmia já estava na cozinha. Tinha feito café fresco, aquele cheiro de café passado no coador que invadia a casa toda, e estava fritando ovos. Bom dia, Zilda. Bom dia, Noêmia. Sentamos juntas para o café da manhã. Comi com calma. Não estava nervosa. Não estava com medo. Estava apenas presente, completamente presente naquele momento. O café quente, o ovo frito, o pão de forma, o sol começando a entrar pela janela da cozinha, minha irmã do meu lado. Às 7 da manhã, o telefone explodiu. O Marcos, ligando. Deixei tocar uma vez. 2. Na terceira vez atendi. Mãe! A voz dele estava no pânico. Mãe, o buffet ligou dizendo que o contrato foi cancelado, que você cancelou. O que está acontecendo? Respondi com a mesma calma com que tinha tomado o café. Cancelei, filho. Cancelei tudo. Ouvi o que veio depois. O pânico crescendo, a voz subindo de tom, as palavras se atropelando. Como assim tudo? Mãe, o casamento é hoje. Hoje. O que você fez? Não gritei. Não acelerei. Mantive o tom de quem explica algo óbvio. Eu sei, Marcos. E por isso mesmo que tomei essa decisão antes de ser tarde demais. Por causa do que aconteceu na loja? Mãe, eu já disse que ela não quis dizer aquilo. Fiz uma pausa curta. Filho, tem coisas que aconteceram além da loja. Coisas que você precisa descobrir. Mas não hoje. Hoje não é o momento. Hoje você vai ter que lidar com as consequências das escolhas que foram feitas. Depois, quando tudo isso baixar, a gente conversa. Desliguei antes que ele respondesse. O celular continuou tocando. Marcos, Marcos, Marcos. Às 8 da manhã, começou também a Isabela. Desliguei o celular completamente. Coloquei na gaveta da mesa de cabeceira. E fui para a sala, sentei no sofá, peguei um livro que estava na mesinha. Aquele sofá de tecido floral que tenho há 15 anos, com o assento um pouco afundado do lado onde sempre sento, tão familiar ao corpo que parece moldado especificamente para mim. Me acomodei nele com o livro no colo e fiquei esperando. Às 10h20 da manhã, Noêmia veio da janela onde estava espiando a rua. Ela tem esse hábito também, herança das nossas mães, mulheres que ficavam na janela para ver a vida passar. E disse com uma voz contida de quem está segurando a emoção. Zilda, tô vendo no celular. Tá saindo nos grupos. A Isabela chegou na igreja. Eu sabia o que estava acontecendo. Sabia cada detalhe do que estava sendo vivido naquele momento na paróquia Nossa Senhora das Dores, porque eu conhecia aquele lugar de cor. Tinha sido batizada ali. Tinha sido crismada ali. Tinha rezado ali nos piores momentos da minha vida. Sabia como era a porta principal, com aquelas folhas de madeira pesadas, pintadas de branco, com os ferrolhos de ferro. Sabia como era o padre Olavo de batina escura, parado, com aquela postura de quem não se abala com nada. O carro decorado tinha chegado. As madrinhas, o fotógrafo, os convidados que já estavam esperando do lado de fora, sem entender por que a porta ainda estava fechada. E a Isabela descendo do carro de vestido de noiva, o vestido que eu tinha pago, com o buquê nas mãos, os cabelos presos, a maquiagem de cerimônia pronta para o casamento dos sonhos dela. E o padre Olavo, com o envelope. Eu não precisava estar lá para ver. Estava sentada no meu sofá afundado, num apartamento do subúrbio ferroviário de Salvador, e via tudo com absoluta clareza. Ele entregou o envelope. Ela abriu, leu, releu. A carta dizia: Isabela, você me chamou de vergonhosa. Disse que eu não servia para o seu casamento. Então decidi que realmente não sirvo. Cancelei a igreja. Cancelei o buffet. Cancelei a decoração. Cancelei a lua de mel. Tudo que eu paguei, eu cancelei. Porque percebi uma coisa. Eu não sou vergonhosa. Vergonhoso é receber 52 mil reais de alguém e cuspir na cara dessa pessoa. Vergonhoso é construir um sonho em cima do dinheiro de quem você despreza. Meu filho vai aprender, com o tempo, que existem consequências para as escolhas que fazemos. E você vai aprender que dinheiro de pobre também tem dignidade. Boa sorte na vida. Você vai precisar. Zilda. Noêmia, do lado de fora, estava acompanhando os grupos de WhatsApp em tempo real. Zilda, tá saindo vídeo. Uma madrinha postou nos stories sem querer. A Isabela tá na porta da igreja em colapso. Depois. Ela tá tentando entrar, mas a porta tá fechada. Depois.
Ela tá ligando pro Marcos, ligando pra você, tá em pânico total. Depois, com uma pausa, alguém compartilhou. Tá viralizando. Fiquei no sofá, com o livro, em paz. Às 11h30, a Noêmia entrou na sala com 2 copos de suco de caju. Ela faz o suco de caju mais gostoso do mundo, aquele natural, sem adição de nada, gelado na hora certa, e sentou do meu lado. Me deu o copo. Tomamos juntas em silêncio por um momento. Depois ela disse devagar: "Você fez a coisa certa, Zilda." Fiz que sim com a cabeça. Não precisei de mais nada além disso. A Isabela ligou 27 vezes para o meu celular naquele sábado. Eu tinha contado quando religuei à tarde. 27. O Marcos ligou 11 vezes. Não atendi nenhuma. Deixei para o domingo. A cerimônia que não aconteceu. O casamento que se desfez ao vivo no Instagram de uma madrinha descuidada. A noiva vestida de branco sozinha, na porta de uma igreja fechada. E eu em casa, tomando suco de caju com minha irmã. O que veio depois, a queda deles, a minha ascensão, o que aprendi com tudo isso, é o que vou te contar agora. O Marcos apareceu na minha porta no domingo de manhã, sozinho, sem a Isabela. Entrou pela porta que eu abri para ele como sempre abri, porque filho é filho, independente de tudo. Sentou na mesma mesa da cozinha onde eu tinha feito as contas, escrito os contratos, planejado cada movimento. Estava com olhos vermelhos e roupa amassada, do jeito de quem não dormiu. Olhei para ele e vi o menino que tinha posto no mundo 40 anos antes. Vi o menino que levei no colo para o hospital de madrugada com febre. Vi o adolescente que chorou quando o pai não foi à formatura do ensino médio. Vi o adulto que tinha escolhido uma mulher que não valia e que agora estava pagando o preço. Ele chorou. "Mãe, o casamento não aconteceu. A Isabela tá destruída. As pessoas ficaram sabendo. Viralizou na internet. Ela tá sendo chamada de interesseira. E eu não sei o que fazer." Deixei ele falar. Deixei ele esvaziar. Depois perguntei com cuidado: "Marcos, você sabia o que ela fez comigo na loja?" Ele abaixou a cabeça. Ela me contou a versão dela. Depois, uma versão bem diferente da sua. Fiz outra pergunta. "E quando eu te liguei chorando, contando o que tinha acontecido, e você me disse que era o estresse dela e que eu devia relevar, você estava me defendendo ou estava me pedindo para sumir?" Ele não respondeu, mas o silêncio dele foi uma resposta. "Filho, você tem 40 anos, tem um bom emprego, foi criado para ser homem de caráter. E você ficou em silêncio enquanto a mulher que você queria casar tratava sua mãe como lixo. Isso é uma escolha que você fez, e escolhas têm consequências." Ainda havia a questão das transferências não autorizadas e do dispositivo cadastrado no meu banco. Coloquei os extratos na mesa. Mostrei os números. Expliquei o que tinha descoberto no banco. Marcos ficou branco. Eu precisava de dinheiro em 2 momentos e não queria te pedir. Pensei em pedir emprestado e devolver sem você saber." Olhei para ele. "Você sabe como isso se chama, Marcos?" Ele fechou os olhos. "Eu sei, mãe, eu sei. Vou devolver cada centavo, com juros se precisar." Fiz uma pausa. "Sim, vai devolver. Não existe conversa sobre isso." Quanto à assinatura falsa no aditivo do contrato de locação, mostrei o papel para o Marcos. Expliquei a diferença no traço do Z. Ele ficou olhando para aquilo com uma expressão que não era surpresa total, o que me disse que alguma coisa ele sabia ou suspeitava. E depois disse: "Mãe, eu precisava te contar uma coisa. A Isabela me pediu para assinar esse aditivo por você porque você estava de cama com gripe e não conseguia ir ao cartório. Eu disse que precisava te perguntar. Ela disse que ia te ligar. Eu confiei." A ingenuidade dele era real. A irresponsabilidade também. "Filho, você nunca assina coisa nenhuma no nome de outra pessoa sem autorização expressa, escrita e documentada. Nunca. Isso você vai levar pelo resto da vida." Nos 4 meses seguintes, Marcos terminou com a Isabela. Me contou que depois do escândalo, ela mostrou quem era. Ficou com raiva dele por não ter conseguido controlar a situação, por não ter impedido minha ação, por não ter me convencido. A raiva chegou antes do luto, antes das perguntas sobre o que ela mesma tinha feito de errado. Isso lhe disse muito. Ele me disse que começou a fazer terapia. Me disse que estava aprendendo a distinguir amor de dependência. Me visita toda semana, às quintas, para jantar. A Noêmia faz comida boa quando ele vem.
Sentamos à mesa e conversamos como família que é. Eu perdoei o Marcos. Perdoei os R$ 4.300 também. Foram devolvidos em 3 parcelas por transferência, com um bilhete de mão que dizia apenas: "Me desculpa, mãe." Perdoei porque ele é meu filho e porque vi nele, nesses 4 meses, um crescimento real. Mas deixei claro que perdão não apaga a consequência, que ele vai carregar essa história como lição pelo resto da vida, que a próxima mulher que entrar na vida dele vai ter que respeitar a mãe dele, e que se não respeitar, não vai precisar de casamento planejado para eu tomar posição. A Isabela sumiu das redes sociais. O perfil dos 85 mil seguidores foi privado primeiro, depois apagado. Ouvi dizer, pela Carminha, que tem rede de informação melhor do que qualquer agência de notícia, que ela voltou para a casa dos pais. A casa simples, com a mãe costureira e o pai pedreiro que ela nunca mencionava nos stories. Aquela origem que ela tanto se envergonhava. A vida é assim. A gente foge do que é e, no fim, o que é o único lugar que sobra quando tudo cai. Não sinto pena. Não sinto raiva tampouco. Sinto algo que eu só aprendi a identificar depois dos 60 anos. Indiferença compassiva. Que é quando você olha para alguém que te machucou e não sente mais nada que queime. Só a consciência de que essa pessoa vai ter que fazer as pazes com ela mesma e que isso é problema dela, não seu. O dinheiro que recuperei dos cancelamentos, ao todo recuperei aproximadamente R$ 24 mil entre reembolsos parciais e o que não tinha sido retirado ainda, foi investido de forma muito mais sábia. 18 mil foram para uma reforma da cozinha e do banheiro da minha casa, que precisavam há anos. Trocamos o piso, consertei a trinca no reboco do quarto que eu olhava todo dia, instalei um chuveiro novo, pintei tudo de branco fresco. A casa ficou linda. Minha casa. Que eu construí tijolo por tijolo. 6 mil dei para a Noêmia. Para a viagem que ela sonhava desde que o marido morreu. Portugal. Ela foi em agosto. Ficou 15 dias, mandava fotos todos os dias de Lisboa, do Alentejo, do Porto, com um sorriso de quem finalmente fez o que tinha prometido para si mesma. Quando voltou, disse: "Zilda, você me deu o melhor presente que alguém já me deu." Abracei minha irmã e pensei que aquele dinheiro, aqueles 6 mil tinham rendido infinitamente mais aqui do que teriam rendido numa festa que eu nunca deveria ter financiado. Aos 72 anos, aprendi uma coisa que levo como o bem mais precioso que tenho. A dignidade não é negociável. Não por amor de filho, não por medo de ser excluída, não por esperança de ser aceita por quem não te merece, não por nenhum sonho alheio que você colocou no ombro achando que isso traria gratidão. Eu sou filha de quitandeira. Sou ex-mulher de homem que foi embora sem olhar para trás. Sou mãe que criou filho sozinha, enquanto acordava às 3 da madrugada com frio. Sou mulher que construiu 3 boxes num mercado público com 45 anos de suor e teimosia. Tenho mãos calejadas que carregaram o peso da própria vida sem pedir ajuda a ninguém. Tenho 72 anos de coluna ereta. Quando a Isabela me chamou de vergonhosa, ela estava olhando para minhas roupas simples e minhas sandálias gastas e vendo inferioridade. O que ela não conseguia ver, porque ninguém vê o que não quer enxergar, é que essas roupas simples tinham sido compradas com dinheiro limpo, ganho com honestidade, acumulado com disciplina. Que essas sandálias gastas tinham pisado em cada metro de terreno que eu conquistei sozinha. Que essas mãos que ela desprezava tinham assinado contratos, criado filhos, construído patrimônio. Vergonha é outra coisa. Vergonha é construir uma vida falsa nas redes sociais enquanto nega a origem. Vergonha é usar o dinheiro de uma mulher simples para montar um casamento instagramável e depois esconder essa mulher num canto como se fosse lixo. Vergonha é deixar sua mãe ser humilhada e pedir para ela relevar, porque é mais fácil do que ter coragem. Eu não tenho vergonha de nada que sou. E hoje, sentada na cadeira de plástico na calçada da minha casa reformada, com o café passado no coador de pano, olhando o sol de Salvador cair sobre a rua, com a Noêmia cantando na cozinha e o som das crianças na rua, me sinto exatamente o que sou: uma mulher completa. Uma mulher que se levantou sempre que caiu. Uma mulher que descobriu,
tardiamente, mas definitivamente, que a maior vingança que existe não é a destruição do inimigo. É viver bem. É acordar todo dia com a consciência limpa. É saber que o que você construiu é seu, de verdade, e que ninguém pode tirar isso de você. Dinheiro de pobre tem valor. Suor de trabalhadora tem valor. Dignidade de mulher que nunca abaixou a cabeça tem um valor que não cabe em nenhum envelope, não importa quantos reais estejam lá dentro. Quem esquece disso paga o preço. Sempre paga. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você já foi tratada como invisível, como vergonhosa, como menos, deixa um comentário aqui embaixo contando. Eu quero ler. Se quiser ver mais histórias como essa, se inscreve no canal e clica no sino. E a próxima história já está passando na tela agora. Ela é ainda mais forte que essa.